Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Já vou dizer pra você mandar pra todo mundo. Vai no aviãozinho ali e compartilha com seus amigos, porque hoje é dia de envergonhar o ceboso, porque a minha convidada é mais do que especial, mas você só vai saber depois da vinheta. Roda a vinheta aí! Como eu disse pra vocês, essa quarta tá mais do que especial. Todas elas estão, claro, porque toda vez tem um convidado de Deus aqui pra falar com a tua vida. E hoje não vai ser diferente, porque eu estou aqui com aquela que nos deu uma pulseirinha. Será? Tem mulher aí que ganhou essa pulseirinha? Então, eu queria dar boas-vindas à pastora Carla. Pastora Carlinha, bem-vinda! Uhul! Que bom te receber aqui. A gente tava tentando já há um tempo, né? Eu tava em curso, tava fazendo várias coisas, mas a gente conseguiu coincidir as agendas. Glória a Deus, Graças bem-vinda. a Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui. É um privilégio. Agradeço pelo convite. A honra é nossa. Foi difícil, né? A gente conseguir. Difícil. Ou era minha agenda, ou era da Pri, mas graças a Deus esse dia chegou. O ceboso vai ser envergonhado hoje. Com Era certeza. hoje que estava marcado na agenda. Sim, hoje a gente confundiu o inimigo. Confundimos ele e vamos a toda. Que legal. Pastora Carla, assim, pra quem não conhece, a gente teve alguns eventos juntas. Ela pregou já na Mais de Cristo Palhoça, né? Ela é muito amiga da pastora Lu. Mas vocês conheceram lá no retiro? Foi no mesmo dia? Não Não conheci a Lu assim. A Cíntia, que é uma ovelha da igreja de vocês, é uma amiga minha e era ovelha da nossa igreja. E quando ela foi para Palhoça, ela falou para a pastora Lu sobre o meu devocional, que eu faço um devocional com leitura de livros. Livros da pastora Série Silva. Uau! Mas é um grupo de WhatsApp? Como grupo é que de funciona? WhatsApp, e agora eu estou passando por Telegram, para que todos tenham acesso. Quem entrou já está com tudo lá. Por que eu não tô ainda? Ah, vai entrar. E aí a Cíntia, beijo Cíntia, falou pra Lu, foi. Aí a Lu entrou no grupo, na época eu estava lendo o livro A Tola Destrói e a Sábia Constrói. Foi quando a Lu me chamou para fazer a live. Uau. Aí eu falei, se é para envergonhar o ceboso, eu vou. Conta comigo. E gravamos a live. Sim. Tinha conhecido a Lu no aniversário na casa da Cíntia, mas... E depois nos encontramos no retiro. Retiro de pastoras. Que você e a Lu me deram o privilégio de ficar no quarto com vocês. Nosso quarto ficou mais animado, pode ter certeza disso. E aquele retiro foi uma benção. Muito bom, muito bom. E assim como eu falo que eu fico cansada às vezes de ver o story, eu e Lu acabamos o retiro, fomos pro quarto e abrimos. Vocês não vão ficar na vigília? Vamos pra vigília. Aí eu olhava pra cara do... Não, vamos dormir. A gente estava bem cansada. E de lá pra cá, a gente tá junto aí. Porque Deus une propósitos. Sim, com certeza. Então, assim, tem sido uma bênção. Tá ali participando, acompanhando. E a Lu foi um presente de Deus. Como tu. Ali, então, assim, ali na Mais de Cristo, de Palhoça, eu tenho várias amigas. Glória então, a Deus, é um privilégio. E agora eu vou puxar o teu gancho ali da ovelha, né? Tu falou de ovelhas e, gente, como eu falei, a gente teve alguns eventos juntos e era isso que eu queria falar. Gente, onde eu vou, parece que a Carlinha é uma vereadora. Todo mundo conhece a Carlinha. Carlinha, não sei o quê. Gente, é sério, parece uma misa, ela só sorria sempre. Oi, eu estou aqui. Gente, é muito engraçado. Agora vamos me contar o porquê disso. Vai lá, me conta essa história direito. Eu e meu esposo, por muito tempo, o pastor Marcelo, que fomos tá aqui líderes. entre nós. Tá aqui, daqui a pouco eu vou apresentar ele. Fomos líderes de jovens e nós tínhamos um encontrão jovem, que era... Da Igreja Batista. Isso, da Igreja Batista, mas era assim, o encontrão não tinha denominação. Olha. A gente juntava vários pastores, várias denominações numa igreja só. Uau. Nós fizemos na Mais de Cristo ali na Ivo Silveira. Sim, sério. Quando o Xandão, que hoje é pastor Xandão, era líder dos jovens. Ali por 2014, 13, provavelmente, por aí. Não, antes. Bem antes. 2010, 2009, por aí. Gente, que massa. Tem tempo. E então a gente acabou conhecendo muitas igrejas, muitos pastores. Tem também, eu fiz parte do Desperta Débora, que são mães que oram pelos seus filhos e também não tem denominação. Então eu conheci muitas mulheres
E assim vai, Não, então... gente, é a própria vereadora da Grande Florianópolis. Acho que não tem ninguém que não conhece. Se você tá assistindo esse vídeo e conhece Carlinha de algum lugar, já coloca aí no comentário de onde você conhece, porque eu acho que a gente vai se surpreender aí. Sim, no Flowers, né? Poxa vida, o que foi aquilo? Sala VIP mesmo, você conhecia geral, assim. É um privilégio. É porque, assim, as pessoas falam, o mundo é pequeno demais. Não, gosto dessa nós cristãos é que somos enormes. É verdade. Então, aonde a gente chega... Encontra um irmão em Cristo. um Olha aí, a família de Cristo, a família deve ser grande. Que bênção. E aí, hoje vocês estão pastoreando ali aonde? Vai, conta aí pra nós. Nós somos pastores auxiliares ali na Primeira Igreja Batista Nacional em São José. São José, mas eu moro lá no Campeche. Moro no Campeche. Meu Deus, e aí mas quando Deus manda, a gente obedece. Com certeza. E eu não conseguia vir porque eu estava dando curso Desconectadas para as mulheres. Sim. Vocês têm ali o Transformadas. Falando nisso, mulher, se você ainda não fez a sua inscrição para Transformadas, faça. Agora em agosto começa a próxima turma. Faça. É exatamente o que o nome diz. Transformadas. Amém. Marque lá seu nome e vá. É verdade. Então, terminamos. Vamos ter o retiro, vamos ter a formatura das mulheres. Então, por isso que estava bem complicada a agenda. Mas isso é bom, é coisa boa, né? Estamos fazendo a obra do Senhor. Essa é a melhor parte. Amém. Ajudar mulheres a terem a sua identidades definidas no Senhor. Amém. Glória a Deus. E você tem uma família grande também. Conta aí da sua família um pouquinho. Nós somos do Rio de Janeiro. Mas já moramos aqui há 27 anos. Então sou mais daqui do que lá. Já. Vamos dizer que já estamos meio Catarina. Quando eu tô aqui, dizem que eu sou carioca. Quando nós estamos lá, chamam a gente de Catarina. Então, e o meu marido, o pastor Marcelo, que está aqui. Olha que honra, tá aí. Vamos completar 29 anos de casado. Vem cá, vida, para eles te conhecerem. Meu Deus, 29 anos de casado. Vem tá inteiro. E tu também, né? Tá inteiro. Não tirei nenhum pedaço. Tudo bem, pastor. Bem-vindo. De primeira mão aqui no Tete a Tete, nós estamos... Conta aí, Zida. Conta você que é melhor. Nós estamos gravando um podcast voltado para casais. O nome é Aliançados. Olha então, só. A gente está gravando, não foi ao ar ainda. Não vai ser nesse nível assim. É bem mais humilde. O negócio vai ser só áudio. Eu já vou profetizar esse estúdio. Amém. Imagina, nós temos um estúdio lindo como esse aqui. Olha, Glória. Então já a porta está aberta aí, ó. Pois é. O nosso podcast vai ser semanal, voltado para casal, para casamento. E aquele que quer casar e ainda tá solteiro, como é que fica? Nós pensamos nisso, né, amor? Namoro e noivado também. Namoro, noivado e casamento. Glória a Deus. O passo a passo, né? É isso. Que é preciso para você no namoro, para poder chegar num casamento e não cometer os erros de, vamos casar e pum. Não. Ali no passo a passo, namoro, o que você precisa conhecer. E o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Sim, legal, com certeza. Sim, é a melhor coisa. E nós vamos aproveitar essa situação da pandemia, né, que causou um abalo enorme nos casamentos, Deus, é muitos casamentos desfeitos, e assim, um número absurdo, e essa pandemia foi, né, uma espécie de reality, né? Reality e cujo prêmio no final era manter e salvar o casamento. Meu Deus, foi bem isso. E infelizmente muitos não conseguiram, Pri. Então assim, a ideia é nós pegarmos a nossa experiência desses 29 anos, né, nossos erros, nossos acertos. Tem know-how. 29 anos de casado, Nós 34 juntos. 34 juntos. Porque aí teve o namoro, Caramba, gente! É tempo pra caramba. É mais tempo junto do que separado, né? Sim, e outra, eu orei. Uau. Eu orei como eu queria meu marido. Olha que a pastora Gabi, da Mais de Cristo do Sul da ilha. Aqui em Ti. Ela sabe, ela conhece a história. E ela também orou. Gente, que forte isso. Então, assim, nossa experiência vai ser prática. A ideia é fazer um podcast prático, voltado para a prática, e lançar isso no podcast para que as pessoas tenham base, tenham fundamento. Eu namoro, será que eu devo casar? Critérios para escolher a pessoa, como você colocar isso diante de Deus. Toda a nossa base, toda a nossa experiência lançada para você de forma gratuita num podcast. Então, ore por nós. Vai estar você nas que tá aí. plataformas, né? Sim, vamos lançar nas principais plataformas. Nós vamos juntar 5 episódios. Depois que nós tivermos 5 gravados, aí nós vamos lançar isso. Olha que bem. Aí eu aviso a Pri. A gente comunica aqui. É isso mesmo. Aliançados. Não esqueça esse nome. Já criamos o nosso e-mail, já
Vamos lançar aí o nosso Instagram, né, amor? Vamos lançar isso aí. Instagram. Todo meu inglês aqui gasto, para o pessoal poder ter base para fortalecer o casamento. Ô, Glória! E aí, então vamos futuramente aí, ó, para quem quiser, vai ter teste com o pastor Marcelo falando desse podcast. Podia ser vocês dois juntos. Pode ser. Então, Adorei. E a pastora Carla, ela é do ramo imobiliário, né? Como é que foi nessa questão da pandemia para vocês, dessa área, né? Foi assustador a quantidade de casas, de imóveis que entraram para venda por conta do divórcio. Da pandemia. Meu Deus, gente, então, olha assim, ao mesmo tempo que pessoas estavam se divorciando, outras estavam desesperadas porque estavam dentro de um apartamento preso, com a família, com os filhos, sem área de lazer. Tava tudo lockdown. Isso, e estavam atrás de casa. Então, assim, foi muito triste. Eu tentei, em alguns momentos, né, conciliar os casais para que não houvesse essa venda, mas já quando chega nesse ponto de vender o imóvel e, às vezes, um valor mais baixo para poder vender logo por causa da partilha e tal. Então, assim, foi muito triste. Nessa hora, a questão pastoral acendeu mais do que uma venda. Um casamento estruturado muito melhor do que uma venda. E eu falava isso pra eles, mas você, corretora, você não quer vender? Eu prefiro... Não vou deixar de vender. Se o casamento se restabelecer, não tem venda, né? E eu falava isso pra eles. Eu prefiro que vocês fiquem juntos do que eu faça essa venda. E é engraçado que quando tem um lockdown, a gente acha assim, né? É tão corrida a vida da família, que não tem tempo junto, que vai ser uma oportunidade do casal estar junto, a família unida. E foi o contrário. Olha só. Mas é que é tudo muito potencializado, né? Foi. Nós temos os nossos desgastes, né? Não somos um casal perfeito, um casal daquele de comercial, de margarina. Não, família. Não é nada disso. A gente até tenta, né, amor? A gente tenta, bota a mesa, bota a manteiga. Bota tudo arrumadinho. É manteiga. Senta faz com os a mesa filhos, da mesa da pastora Lu, tudo arrumadinho. Mas não é perfeito. Mas agora você imagina, já é desgaste, né? Agora você imagina tudo isso potencializado. E sem Jesus também, a maioria. A minha esposa e 2 filhos, né? Uma adolescente e um em crise, que é adolescente. Jovem. Sou ou não sou? E trancado dentro de casa, né? 24 horas por dia. Mas pra gente, que eu achei que ia ser complicado, foi assim, um crescimento. Lá em casa também a gente fazia até trend dançando de Incaíta, a pequenininha. Gente, não. Nós compramos galinha e galo. Galinha? Vocês têm galinha ainda? Eu tenho 3 galinhas. 3 galinhas, meu Deus. Gente, a Coco, a Larissa e a Carla. E elas têm nome e personalidade diferente. A Coco pensa que é uma Yorkshire? Ela pensa. Pronto, você chama ela no quintal, você fala Coco. Aí galinha é engraçada, né? Ela olha assim, né? Você falou rápido o nome, as pessoas não viram direito o nome. Fala o nome das galinhas com Carla. Coco, Chanel, Larissa e Carla. E por que o nome da terceira galinha é Carla? Eu pensei que era uma homenagem. Falei, meu filho tinha feito uma homenagem. Eu falei, homenagem, meu filho? Ele, não. Senta aqui, no quintal. Meu Deus. Escuta. Lá vem a história. Aqui não para. Aqui berra. Ai, aqui fica cacarejando. Ai, Lucas, essa é a Carla. Tu viu só? Isso foi um filho. Mas, guria, foi muito divertido. Foi uma terapia. Porque a gente fazia parto dos pintinhos. Meu Deus, gente, isso. Aí eles ficavam lá na nossa lareira, tinha caixa. Porque eu acho que as galinhas não tinham experiência. Então, o pintinho nascia e ela deixava cair. De primeira viagem. Gente, ressuscitou 2. E orando, gente. Uma coisa mais engraçada. O pinto gelado, sem respirar. Ai, Jesus, tem misericórdia. Senhor. E secador. Senhor. Ai, traz de volta, Jesus. Você não sabe o que aconteceu. A Carla começou a filmar essa manobra de ressuscitação de pinto. Não, e de nascimento. De nascimento dentro do ovo. Meu Deus. E postou isso aí pras amigas. Gente, eu não vi isso. Tem isso aí. Vai passar no final do tete-a-tete, ressuscitação dos pintos. Fica até o final. Não, tem parto tem. Não, fica até o final pra ver o parto dos pintos. Nós tínhamos que ter lançado a Pintoflix. Nós íamos ganhar muito dinheiro. Gente, e era coisa muito engraçada. Porque as crianças todas queriam. As crianças inspiravam. Porque assim, no ovo, eu não sabia disso. Você escuta o pinto piando dentro. Dentro do ovo, você escuta. Fechadinho. Quando ele tá pra nascer, né? Aí, a gente levava pra dentro de casa e deixava ali. Então, acabou meus potes de sobremesa, luminária do escritório, bichinho de pelúcia, tudo dentro da caixa. Pra chocar. Isso, aí, às vezes, eles não conseguiam abrir. E tem meu filho lá fazendo parto com a unha devagarzinho, abrindo.
tirando. Ai, gente, que Sim, interessante. foi muito legal, mas depois que nós deixamos chocar, 11 ovos? Por aí. Aí sobreviveram 8. Desses 8, 7 eram gatos. Pensa. Tá, e que vocês fizeram com esses milhões de galos? Vocês tiveram que dar aos Primeiro galos? nós tiramos os cachorros do Gente, isso canil. é até raro, né? Tantos Sim. galos, assim. Não, Eu não sei. nós tiramos os cachorros do canil, botamos espuma, Virou parecia um tudo estúdio, gato. parecia um estúdio. Isolamento acústico. Isolamento acústico, porque Até os assim, galos. eles cantam de madrugada. Claro. E a gente foi descobrir que nossos vizinhos também tinham, porque quando o nosso cantava, começava a cantar outro ali, outro lá, outro lá. Olha só, a vizinhança inteira com galinhas. Aí galos. quando eles chegaram na adolescência, mais ou menos, aí a gente não aguentou. Não aguentou Aguentou muita porque coisa. Gente, que 7 interessante galos essa e tal assim, então... Não Aí tem fui como. na casa das vizinhas perguntando, ó, tô dando, não tô vendendo, tô dando, dou com milho, dou com tudo. Aí uma vizinha, não, eu quero. Pronto. Demos os 7 e ficamos com a Coco, que tá lá com a gente. Aí tem a Coco, a Larissa e a Carla, uma é a mãe e outra é a tia. Olha que Então, a interessante. gente tá ali. Tá tudo família. Isso Tudo aí. ali. E aí, então fica até o final aí pra ver essa história dos filhos que eu quero ver. Pastor, que legal. Que seja sucesso esse momento, Amém. porque realmente as famílias Amém. precisam dessa base. Que bom que vocês estão disponíveis para fazer essa parte Amém. aí com eles. Tá joia. Obrigada. Obrigado pela Ó, até oportunidade. o próximo Tete-a-Tete, então, com a Tô gente assistindo aí. Tchau, pessoal. Até mais. Então, pastora Carla, então vem toda essa questão, que legal esse projeto. Então, hoje ali vocês estão ainda de jovens auxiliares ou vocês já estão trabalhando com a família, com a parte familiar? E ali eu trabalho com as mulheres, porque é uma igreja pequena. Aham. É beijo, meninas. Beijo de igreja. As desconectadas. As desconectadas. Elas vão estar... Só que é só desconectadas do mundo, né? Sim, São é conectadas entre desconectadas. elas, né? É desconectadas do natural Ó, para viver o sobrenatural. glória. É assim, Que um bênção. curso maravilhoso. A autora do livro é minha amiga, pastora Dani Santos, é ali do Ministério Mevan. Olha só. Nós fizemos faculdade de teologia juntas, então assim, foi um privilégio poder ser mentora, estar ali ajudando. Foram 4 meses de curso que nós vamos fechar com o retiro e depois a formatura. Que Então legal. assim, a mulherada tá super empolgada. Imagina, eu também estaria. E ali nós estamos responsáveis, eu pelas mulheres e meu esposo pelos homens e auxiliando E a no que família precisa. não deixa de ser. né? Acaba pegando todo certeza. mundo. Que legal. E aí, pastora, tá falando ali dos 2 filhos. E qual foi o teu maior desafio como mãe, assim? Vamos colocar aí. Olha, Como a gente tá falando de família, acho que o Senhor tá tentando levar para esse lado. Acho que é Sim. legal falar sobre isso. olha, é tentar ser o que minha mãe e meu pai foram para mim. Porque eu tive o privilégio de ter pais cristãos, não foram perfeitos, mas me deram base, me deram exemplo, não erraram, mas eu tive aquela base, dependência de oração. Então você veio de um lar cristão, de um berço cristão. Sim. Com 2 anos, o meu pai era músico na igreja, se desviou, conheceu minha mãe não era cristã, tinha acabado de sair do orfanato. Olha só. E ela dizia que nunca ia ser crente. Não, quero saber de crente. Esses são os melhores, Não, né? Que esses Deus são pega. que assim. Deus pega assim, agora tu vai ser exemplo. Porque eu que sei, não tu. Aí eles se conheceram, meu pai naquela de voltar para a igreja levou minha mãe na Assembleia de Deus há muitos anos. E ela aceitou Jesus ali naquele momento. O pastor estava falando que Deus mostra sobre o Espírito Santo, que ele via uma pomba na cabeça da pessoa em cima. E minha mãe brincando, debochada, eu não vou ser crente mesmo e tal. Aí na hora do apelo, falou, eu vou aceitar esse Jesus para ver, mas eu espero que ele não esteja vendo nenhuma pomba na minha cabeça. Ela fala que quando ela acabou de falar isso, ela foi batizada com o Espírito Santo. Uau! Então assim, a gente tem que cuidar, porque Deus é Deus. É isso mesmo. E era uma mulher assim, de Deus, uma mulher de oração. Uma mulher muito alegre, e até hoje, fazem 22 anos mais ou menos que minha mãe faleceu, e até hoje a gente escuta histórias de coisas que ela fez, que a gente não tem noção. Nós somos 7 filhos, eu sou a mais experiente, não a mais velha, que velha é o pecado. Gostei. Eu sou a mais experiente. Fica a dica aí pra você. Como minha irmã mais nova fala, eu sou a Matusa, que ela me chama de Matusalém.
Sim. Qualquer coisa que eu escrevo no grupo, ela fala, Matuza. Ai, que mal. Beijo, Neidoca. Então, assim, somos 7. Sim. Uns estão na igreja, outros eu falo, olha, minha mãe não criou filhos para povoar o inferno. Então tem 2 que estão ali, mas, como diz a pastora Camila Barros, não são desviados, porque desviado não ora, desviado não canta louvor, e eles adoram cantar louvor, estão orando, vão na igreja de vez em quando, mas são do Senhor. De jeito. Somos 7 filhos. Eu, o meu irmão Sandro é ministro de louvor, minha irmã Ana também. Olha que bem, no Rio de Janeiro. A minha irmã Marta é ministra lá em Seattle, em Washington. Aí tem Paulinho, Carlos Guilherme e Neide. Carlos Guilherme e Neide entraram na nossa família quando eu tinha 16 anos. Havia um projeto na nossa igreja que cuidava das crianças da comunidade e os pais do Gui e da Neide precisavam de uma família para cuidar. Para acolher. Porque a mãe estava com tuberculose, o pai tinha problema com drogas e tal. E nós acolhemos. O Gui tinha 6 meses e a Neide... Isso eu tô resumindo, tá, gente? Porque os detalhes, isso dá uns 2, 3 podcasts. Dá um livro aí. Dá. E a Neidinha tinha 1 ano e 2 meses. E foram lá para casa pra gente meio que cuidar. Até que chegou um momento que o pai faleceu, a mãe não queria se tratar, acabou falecendo também. E ficaram com vocês. Ficaram, e meu pai adotou. E hoje estamos aí, tem. Nossa, que história 33 anos, né, mais ou menos. Que história então, a minha irmã tem E olha que interessante, né? Tu falou que tua mãe veio de um orfanato e aí depois ela acabou também acolhendo 2 filhos. Sim, ela sabia, né, a importância. Porque, como eu falei, quando eu ministrei lá em Palhoça, quando eu escuto, hoje a gente vê muita mulher falando, eu não amo porque ninguém me amou. Eu não sei abraçar ou dar carinho porque eu não recebi isso. E eu aprendi com a minha mãe que não é pelo fato de você não ter recebido que você não pode dar. Que você vai perpetuar aquilo. Sim. E a minha mãe sabia a falta que isso fez na vida dela. Porque minha avó, tadinha, foi abandonada pelo meu avô com 4 meninas. Meu Deus. São 4 mulheres. Minha mãe, Maria da Graça, Maria de Fátima e Maria de Luz, que são minhas tias gêmeas, e Maria Cecília. Tudo Maria. As Marias. Só que elas não gostam que chame de Maria. Então é Graça, que ela falava irmã Graça, cheia de graça. Ela se apresentava assim, prazer, irmã Graça, cheia de graça. Então eu tenho minha tia Fátima, minha tia Luz, que são gêmeas, e minha tia Cecília, que é a mais novinha. E minha avó, quando aconteceu isso do meu avô abandonar, colocou minha mãe no orfanato e minhas tias gêmeas em outro orfanato, e a mais nova deixou com a irmã dela. Então, ficou todas separadas. Sim. Então, minha mãe tinha mais ou menos entre 9 e 10 anos. Minha avó naquela... O que eu vou falar? Minha avó falou, não, estamos indo pro dentista. Aí... Isso é a minha mãe contando a história. Minha avó deixou ela, as portas se fecharam e era um orfanato, internato, não sei como é que chama hoje. Casalar hoje. Isso, Mas na época era católica, com freira, padre e tal. Então, assim, minha mãe passou muita coisa ali, aprendeu muita coisa também, a bordar, cozinhar. Com certeza, tem muitas atividades nessas casas, eu acho legal, porque eu desde pequena, que engraçado tu falar isso, porque eu acho que é uma parte da vida que eu acho que eu nunca falei pra esse teste, que agora tu vai saber. Então vamos lá, revelações. Revelações, hoje em dia tá, porque eu acho que eu nunca falei, poucas pessoas sabem. Pra quem tá muito pertinho, né? O que acontece? Meus pais pastores, então a gente sempre tinha contato com o casalar também, tudo mais, a gente ia fazer visita, fazia cultinhos lá pra eles, tudo mais. O dia da família, que daí, no caso, ia a gente lá com eles, né? E teve uma moça que a minha mãe se apaixonou por ela, que era a Juscelia. A gente já tinha tentado algumas outras, só que não dava e tal, e ela era mais velha, assim, tipo, ela acho que tinha seus 15 anos já. Ela já era bem adolescente, eu tinha meus 8, 9 anos, assim, acho que era... Eu sou péssima com data. Também. Vamos, eu sou data e nome. A história eu sou boa. É mais ou menos isso. A história eu sei, as datas vamos deixar pra lá. E aí, o que acontece? Daí ela se apaixonou pela Juscelia, a Juscelia ficou um tempo lá em casa, tipo, ela ia final de semana, às vezes ficava uma semana, aquela coisa toda, e eu amava ela também. E olha que interessante, o nome dela é Juscelia, meu pai é Célio. Não é isso. Interessante, né? Só que para por aí. Aí ela nasceu dia 9
outubro. O meu pai também, dia 9 de outubro. Igual minha irmã. Minha irmã, a Neide, faz aniversário no mesmo dia da minha mãe. Olha, não é doido? Tem sinal na perna igual da minha mãe. Olha só, não é engraçado que às vezes eu digo que esse, tipo, foi Deus que deu ali. É os carimbos de Deus que a gente vai dar. Eu tenho cabelo enrolado, minha mãe também. A Gisele tinha cabelo enroladinho e não para pra ele. Não, diante de Deus que eu tô falando. Aí comigo, meu pai é Torquato e a Gisele era Torquato. Olha isso, gente. Não, uma doideira, uma cristocidência, eu digo. Gente. Tu entende? Era uma cristocidência e tal. E a gente amava a Juscelia e tal. Aí só que daí essa questão de adoção demorou tanto, que daí ela acabou completando 18 anos, ela resolveu viver a vida dela, né? Mas é tão engraçado que daí depois de um tempo, quando a gente veio morar pra Floripa de novo, eu encontrei ela aqui. Olha tipo, isso. A gente tinha perdido o contato, que na época não tinha WhatsApp, nada disso, né? Não tinha nada disso. Não. E aí, a gente se perdeu. E quando eu achei ela novamente, ela tava grávida do primeiro filho dela, o Ramon, meu sobrinho. E aí, depois disso, eu nunca mais desgrudei dela. Gente. Hoje, ela tem 5 filhos. Eu tenho 5 sobrinhos. Que delícia. Olha que delícia, minha filha única. E o meu maior medo era, eu não vou ter sobrinhos, eu não vou ter família grande. Agora tenho 5 sobrinhos. Obrigada, Juscelia, eu te amo. Pra quem não tinha nenhum, agora tem 5. Meu Deus, 5 sobrinhos. Perdão, pastora. E olha que interessante. Gente, que história engraçada. E poucas pessoas sabem que eu tenho essa irmã. E, olha tipo, isso. Porque acaba, tipo, cada uma no seu canto. Mas, que legal. É como Deus faz. Não, né? Que legal. Sim, que legal. Sim. Então, aí adotamos o Gui. Sim. Voltando lá para minha mãe, que se converteu com meu pai. Então, eu tinha 2 anos quando nós começamos a frequentar uma igreja ali perto de casa. E era muito engraçado. E foram nascendo. Eu e meus irmãos temos diferença de 1 ano e meio. Eu tenho tudo 50, pertinho. Eu tenho 50, não parece, né? Eu tenho carinha de 49,5. 50, meu irmão tem 49, minha outra irmã tem 47, vai assim, escadinha. Sim. Então, tinha o culto, aí vinha a família do irmão Samuel que vai louvar. Olha, na Assembleia de Deus, lembra? Antigamente os pastores sentavam nas cadeiras no púlpito. Aí quando vinha a família do irmão Samuel, imagina, 5 filhos, pequenininhos, os pastores levantavam, botavam as cadeiras para frente, a gente subia nas cadeiras, meu pai ficava numa ponta, minha mãe na outra, e a gente louvava o Senhor. Então assim, lembrança boa. Sim, louvor, palavra, o legado. É por isso que eu falo da importância dos pais na vida dos filhos. Porque, assim, nós marcamos. E marcamos tanto de forma boa como ruim. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, precisamos pedir ao Senhor discernimento e precisamos primeiro entender a nossa identidade. Não tem como a gente passar uma coisa sem a gente Não tem. Então, eu costumo dizer que a nossa identidade, ela é firmada através da nossa paternidade. O que isso quer dizer? Quem tem me chamado de filha? O pai da verdade ou o pai da mentira? Não. Então, a gente tem que ter essa noção. Não, eu quero ser uma pessoa de verdade na verdade. É conhecer. Quando você tem essa sua identidade, para você passar isso para os seus filhos e para as pessoas, se torna uma coisa natural. E isso eu vivi dentro de casa. Vivi com a minha mãe, por tudo que ela não teve e por tudo que ela proporcionou. Porque ela podia muito bem reproduzir. E dizer, né? Usar essa desculpa, porque é muito mais fácil terceirizar. Eu não recebi, eu nasci assim, agora você assim, é por isso que eu faço isso, né? Isso. Ao invés de... A gente sempre tem terceirizando a culpa de alguma coisa. E se você não teve, você não tem essa desculpa, porque você sabe a dor e a falta que fez. Então, transforme isso no eu vou ser diferente, eu vou fazer melhor, eu vou transformar, eu vou ser aquilo que eu não tive para os meus filhos. Eu acho interessante falar isso, porque muitas vezes as pessoas, elas precisam buscar essa ajuda. Se ela não consegue por si mesma, né? Buscar a ajuda de um pastor, de um mentor, de alguém que consiga te ajudar, porque pessoas feridas, elas ferem, né? Então ela precisa primeiro se curar, para daí... Tua mãe provavelmente foi uma mulher assim, ó, fora de sério, igual tu falou ali, que ela se encontrou com Jesus, eu acho que esse transformar do evangelho no coração dela também fez com que ela fosse diferente, né? Porque o evangelho transforma. Né? Como, e nos molda, e nos quebra, e às vezes a gente faz a gente um pedacinho. Mas, Senhor, eu sou o barro na mão do oleiro. Desfaz e faz de novo se for preciso. E é isso, para que as nossas marcas possam curar outras pessoas, né? E essa foi a marca dela, que ela conseguiu curar. Olha só que interessante. Era uma mulher, a gente conversa quando estamos os irmãos juntos, que ela estava
à frente do seu tempo. Porque tudo que a gente escuta hoje, né, de transformação, de cura, de libertação, ela já falava com a gente, ela já puxava a gente, ela não deixava. Eu, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui, eu na minha adolescência, eu era brincalhona, eu era brincalhona, mas eu era ali no meu rol de amizade, não era... E eu era muito tímida. Gente, acreditem se quiser. Você vê como é que Jesus transforma. Então você tem que pedir, tá? Aí, ele não vem chutando tudo para... Não, você tem que pedir. E minha mãe falava isso para mim. Minha filha, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tá na Bíblia, tá? Aí você fala assim, mas eu sou tímida. Pede para Deus... Senhor, eu não quero ser tímida. E minha mãe falava isso, eu falava, Senhor, eu quero ir pro céu, Senhor. Adolescente, eu quero ir pro céu, Senhor. Não deixa eu ser tímida, não deixa eu ser tímida. Senhor, me transforma, me transforma. Meu marido brinca que foi 360. 360 volta no mesmo lugar, tem que ser 180. É isso mesmo, é 60, 80. Não, é isso aí. Mudou, assim, foi do 8 para 80. Isso mesmo. Da timidez. Mas... E nunca mais parou, galera. Nunca mais. Mas é claro, a gente dá um nervosinho, a gente fica... Normal, eu também. Eu tenho timidez é diferente de você... Temor, né? Temor, você tá apreensivo. O tímido, se você deixar, você fica paralisado. E é isso que o inimigo quer, tá? Não seja refém daquilo que você sente, né? Enfrente os desafios com o Senhor, né? Exatamente. Se o Senhor mandou, vá. Por exemplo, a gente brinca, né? Que às vezes chamam a gente pra pregar. Sim. E aí você diz, sim, amém, glória a Deus. Porque você tá obedecendo o chamado que Deus deu. Aí depois, por que eu aceitei? Por que eu... Nossa, Até chegar a data, dá esse desespero. É exatamente isso. Eu sinto muito isso também. Vamos fazer um podcast? Vamos. Então aí, pra envergonhar o ceboso, porque a gente tá aqui pra isso. Isso, exatamente. Mas depois eu falo assim, por que eu fiz isso? Por que eu aceitei isso? Eu podia estar na minha casa de boa. Eu nunca fiz. Mas não, sabe por quê? É isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, e é assim mesmo, como tu falou, a gente aceita, só que a gente tem que cuidar que o inimigo, o ceboso, ele veio para matar, roubar e destruir. É verdade. E ele quer nos paralisar. Ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer nos paralisar ali dentro. Porque ali você acaba contaminando outras pessoas. Porque a gente leva assim, ele vai roubar minhas coisas. Não, ele vai roubar a tua paz. Ele vai matar seus sonhos. Ele vai destruir sua família, se você deixar. E é claro que nós não somos dessas que deixam. Por favor, não seja essa pessoa. Nós somos daquelas que lutam. Nós somos firmes. Recuar é só para pegar impulso para chutar ele. Amém, amém. E até você tava falando, né, que esse final de semana tu vai ter lá o retiro, tinha o teste a teste pra gravar. E o que aconteceu com a sua cozinha? Então foi a novela. Tava contando aqui. De manhã a gente acabou de tomar café e eu botei feijão pra cozinhar. Sim. A minha panela de pressão é aquela que tem a trava de segurança, então a tampa não sai de jeito nenhum. Só que tem o pino de segurança, que é a borrachinha. E eu estava na sala e Marcelo no escritório e de repente a gente escuta uma explosão. Meu Deus. Então, quando a gente chegou na cozinha, a gente olhou na direção da explosão. Sim. Gente, era feijão para tudo quanto é lado. A cozinha branca. Cozinha branca, minha cozinha branca com detalhes em preto. Chão branco, parede branca, teto branco e os detalhes em preto. Tudo que era branco ficou preto. Ou dálmata, né? A gente tava falando, tudo ficou pintado. A casa dálmata. Ficou as frutas na mesa, ovos em cima do buffet, os eletroeletrônicos, geladeira, tudo. Gente, tudo. O teto, você olhava assim, 1/3 do meu teto tava roxo, né? Aí, ó. Tô até furando agora, tu viu? Gente, o prédio comercial é desse jeito. Depois das 7... Faz parte. Mas eu descobri, sabe o quê? Que o Jesus Cop, eu tava ouvindo o podcast desse, que eles são bem famosos, né? Então. Agora eu vou usar a frase do pastor, um dia eu chego lá, e aí eles também têm obra. Eu tava ouvindo e eles estavam com obra deles falando a mesma coisa. Prédio comercial não é fácil. Eu disse, gente, aí eu te até no meu caminho, glória a Deus, não é só comigo. Sim, mas olha que interessante, que a gente tá falando de roubar
roubar, matar, destruir. E é isso. Se a gente não tá atento e tem discernimento de espírito, a gente se frustra. Sim. Meu Deus, a minha cozinha! E começa a reclamar e começa a entrar no jogo que ele quer que a gente Sim, exatamente, a tirar a nossa paz. Isso. Aí eu olhei aquilo, eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu falei, Ceboso, tu acha que tu vai tirar minha paz? Mas não vou mesmo. Isso é sinal de que o retiro e o podcast vão ser uma bênção. Então, vamos limpando. E diz a lenda que vão limpar até 2030. Sim, cada hora que eu vou na baga de feijão. Cada hora que eu vou mexer em alguma parte, tem uma baga de feijão, tem uns pontinhos de dálmata lá. Aí. As frutas ficaram iguais a dálmata. Mas, gente... Mas tá gostosa a fruta ainda, tá tudo certo, Sim, né? Eu brinquei com meu filho hoje. Tá com ferro. A banana tava toda pintadinha. Eu falei, olha só como é que a banana tá, gente. Coisa linda. Gente, aprenda. Toda vez que você vai fazer algo pra Deus, o inimigo vai tentar de tudo pra tirar a tua paz. É verdade. Cabe a você deixar ou não. A decisão é nossa. É nossa. Então, assim... É melhor agradecer e glorificar do que reclamar. É isso mesmo. Até estava falando com a pastora Carla, agora eu tô fazendo propaganda de Descope hoje, mas eu estava ouvindo um podcast deles que eles estavam falando sobre reclamação, a diferença de lamentação e reclamação. E ele começou a falar o dano que causa no cérebro de reclamar. E eu vejo tanta gente reclamando aí, se descrente, e o tempo todo reclamando, murmurando. Sim. Misericórdia, né? Sim. Então a gente tem que realmente ser grato pelo dia, pelo ar que nós respiramos. Às vezes não deu certo, glorifica a Deus, daqui a pouco melhora, mas não se entregar a isso, né? E é engraçado que ele usou uma analogia que a lamentação é tipo chorar para Deus, dizendo assim, Senhor, não gostaria que fosse assim, mas eu sei que o Senhor tá no centro. Tipo, a lamentação, Jesus tá no centro. É diferente. É diferente de só reclamar, ninguém achar a solução de nada e continuar reclamando, né? Então, que legal. E, pastora, conta aí para nós, né? Como se você se vê daqui a 5 anos? Gente... Olha, eu gosto de pegar as pessoas e colocar daqui a 5 anos. Como se acha se vê daqui a 5 anos? Quais são os seus planos? Continuar obedecendo a Ele. Amém. Continuar ajudando mulheres a terem a sua identidade definidas no Senhor. Amém. Continuar trabalhando com casais, com jovens, com adolescentes, naquilo que o Senhor... Eu falo para o Senhor, eis-me aqui. Amém. E o eis-me aqui, gente, a gente acha assim, é pastora, então é só pregar, é só ministrar. Não, eis-me aqui é aonde o Senhor mandar. Chegou na igreja, precisa lavar um banheiro? Lava o banheiro. O eis-me aqui é isso. Precisa fazer uma abertura? Precisa arrumar as cadeiras? Faça tudo orando. Senhor, que a pessoa que sentar aqui nessa cadeira experimente do teu sobrenatural. Eu amo fazer isso. Gente, é maravilhoso. Eu amo orar por tudo. Faça ambulância por mim, eu oro. Eu repreendo espírito de morte. Amém. Espírito de morte, Senhor. Intercessora. Sim, o tempo todo. Eu falo, olha, se nós mulheres poder da intercessão. Utilizássemos isso, a oração, a todo tempo. A tempo e fora de tempo. Passou uma ambulância, viu um carro, viu uma pessoa, um morador de rua, viu um adolescente, viu uma criança. Senhor, vem com a tua salvação, Senhor. Gente, não tinha pra ninguém. É interessante tu falar isso, que acabou de passar 2 ambulâncias e eu tenho muito essa questão. Passou uma ambulância perto de mim, eu digo, Senhor, não Jesus, que ele chegue a tempo, que ele, né, que a pessoa que esteja ali seja atendida, que seja salvo, que nenhuma família, né, tenha essa perda. E eu começo a interceder, pastor, mas tu nem sabe quem tá lá. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E a minha intercessão é essa, a intercessão é te colocar na brecha pra alguém que às vezes não pode estar ali pra interceder. E temos que fazer isso. Temos que fazer isso. É nosso papel como igreja, né? E é uma batalha. O inimigo tá aí, ele tá fazendo de tudo para destruir as pessoas, para levar para o inferno. E o nosso papel é orar. Resgate. Senhor, espírito de morte seja repreendido. Amém. Em nome de Jesus. Vem com a tua salvação para quem está doente, para quem eles estão socorrendo, o motorista, o enfermeiro, que toda a família seja salva, Senhor, que ninguém venha morrer sem a tua salvação. Amém. Porque esse é o nosso papel, é orar, é pedir ao Senhor. E ele vai fazer a obra. Amém. E eu acho muito legal porque a gente falou ali junto com o pastor Marcelo aquela hora, né? Mesmo sendo corretora, você não estava preocupada com a venda, você estava preocupada com as famílias. Eu acho que essa é a essência. Sim. Essa essência, esse é o coração que agrada a Deus, né? Que às vezes, hoje em dia, a gente vê as pessoas lutando tanto só para ter. E às vezes elas esquecem, cara, qual é o meu propósito de vida? Não, esquece de ser. De ser, exatamente. Ser cristã, ser bênção. Gente, meu Deus. Ser a alegria do Senhor é a nossa força. Você falou, existem pessoas que estão dentro da igreja que você olha
Você fala, eu não quero esse Deus que essa pessoa então... tem. Vive mal, vive reclamando, vive triste, vive, oh Deus, oh céus, oh vida. A minha mãe dizia isso. Esse Deus. A tua dor, o teu sofrimento, a tua luta é no teu secreto. É no teu secreto com aquele que pode resolver. Que pode fazer alguma coisa. E fora... É você ser bênção, é você ser luz, é a alegria do Senhor, tem que ser a tua força, tem que ser a tua força. E a gente tem que ter isso bem cravado dentro da gente. Eu sou única, eu sou especial, eu sou abençoada, eu sou vitoriosa nele. Não é porque eu mereço não, porque a gente não merece nada. Porque se a gente chegasse pro Senhor e falasse assim, Senhor, eu quero aquilo que é meu por direito. Como diz o pastor Augusto Nicodemos. Se você for ganhar o que é teu por direito, o chão vai se abrir e você vai direto pro inferno. Porque nós não merecemos nada, gente. É graça, é misericórdia, é amor. E por que a gente não reflete isso? Eu tenho pedido muito a Deus e o Senhor me ajuda a ser bênção. Me ajuda a ser uma pequena cristã ali representando o teu amor, a tua salvação, o teu cuidado, refletir o seu caráter, o teu perdão. Porque, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar meu pai, minha mãe. Minha família não foi perfeita. Mas a partir do momento que eu falei para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Me ajuda. Aí é você dar o primeiro passo. Porque quando você não perdoa, faz mais mal para você do que para aquele que fez contigo. Eu tenho um livro que diz assim, ou você perdoa ou você adoece, do Rubem alguma coisa, agora esqueci o nome do escritor, mas aquele livro para mim, porque meu testemunho de vida tá baseado totalmente no perdão, né? E eu lembro que aquele título queimou meu coração enquanto eu não comprei aquele livro, eu não descansei. Porque foi tão forte o que estava escrito aqui, ou você perdoa ou você adoece. Eu pensei, cara, eu vou adoecer, porque eu não tô sabendo perdoar, então eu vou ter que aprender. E aí eu comecei a ver isso, e eu falo, e agora hoje, uma frase que eu uso o tempo todo: o perdão não faz a outra pessoa certa, ele te faz livre. Sim, ele te liberta. Ele te liberta. Então, tipo assim, poxa, mas não, fui vítima, né, da situação, e o meu caso era, mas a hora que eu liberei, eu fui livre. Isso é a melhor coisa, nossa, gente. o peso tira das costas. Meu Deus, e é isso, e eu vivo falando, o perdão não faz o outro certo, te faz livre, e é isso. E não é que assim você vai esquecer, vou ter amnésia, não. Aquilo não vai doer mais. Virou cicatriz. Sim, né? E você não vai ferir outras pessoas, não vai sangrar em outras pessoas. E você liberar o perdão, gente, é maravilhoso. É você, já fez que sabe. É você obedecer. Porque se ele te perdoou, quem é você para não perdoar? Porque o que machuca porque são as pessoas próximas. Porque se não é próximo, nem faz tanta diferença. Só que para pensar. O meu esposo costuma dizer que a nossa vida é um filme. E às vezes quando as pessoas machucam a gente dá pausa naquele machucado. E a gente aí começa a viver, aí a vida vai passando, depois a gente volta de novo. A gente volta e a gente fica sangrando cada vez que a gente pausa naquele. Só que tem toda uma história antes. E tem depois para viver também, todo um legado, tudo aquilo isso que você viveu, que você teve, e você esquece, às vezes, por causa de uma falha. Que, na maioria das vezes, o do outro é um pecado, é uma coisa grave. Agora, quando a gente faz, foi um erro. Foi um vacilo. Foi uma coisa leve. Só que a gente tem que cuidar. Porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro. Só que quando a gente aponta, tem 3 lutando. Então, a gente tem que pedir, Senhor, mas eu não consigo, me ajuda. Eu quero liberar perdão, eu quero perdoar, me ajuda. Quando você dá esse passo, aí o Espírito Santo vem e ele vai trabalhando. Mas você tem que dar o primeiro passo. E agora vamos lá naquele ponto crucial que eu acho que é uma chave do teu testemunho, né? Tu ministrou para nós na Palhoça, e eu acho que isso não pode ficar só ali. Eu acho que mais pessoas têm que ter acesso a isso que você falou, porque foi tão forte, uma parte da tua história. Tu já pastoreava, eu acho, né? Ou não, mas já estava cristã quando perdeu sua mãe. Como que foi nós éramos líderes. Já estava envolvido, né? Sim. E como é que foi... para você essa história, como foi essa questão, né? Foi bem difícil porque o que tinha acontecido, na época, como eu falei, que a minha família não era perfeita, meu pai tinha saído de casa e minha mãe amava muito meu pai e nos ensinou a honrar o pai, independente
Que a Bíblia não diz, honrar o pai que é certinho, o pai que é crente. Não, honrar o pai. Papai e mãe, exatamente. Então, e minha mãe estava combinada de vir para cá morar com a gente. Então, estava naquela empolgação. Minha mãe vai vir para cá com meus 2 irmãos pequenos. Na época, o Gui e a Neide eram crianças e tal. Então, vem para cá, vida nova e tal. E minha mãe era daquela pessoa, sabe quando tem intimidade com Deus e sabe por que Deus está fazendo as coisas? Já tinha infartado umas 3 vezes antes. E ela começava a sentir as coisas, ela falava, me leva para o hospital que eu estou infartando. Jesus. A gente falava, mãe, não, fica calma, eu estou indo lá para falar de Jesus para alguém, é só para isso. Ela sabia assim, eu estou indo lá para falar de Jesus para alguém, mas eu vou voltar. Então ela ia, ficava na UTI ficava cantando. Aí os médicos falavam, Dona Graça, a senhora não pode. Posso. Aí saía da UTI, ia para os quartos, ia de quarto em quarto, orar, abençoar, falar de Jesus. Teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira. Um belo dia no Rio, ela estava louvando com as minhas irmãs, algo que, assim, era muito difícil juntar todo mundo. Fizeram o louvor, ministraram e foram para casa da minha tia. Aí foram para casa da minha tia. Eu tô resumindo, bem resumido, gente. Aí ela estava lá ajudando a lavar as coisas depois do jantar. E ela virou pro meu primo e falou assim, quando eu falo primo, por conhecer muita gente, eu acabo os amigos virando primo, que vira tia, que vira. É isso aí. E todo mundo chamava tia Graça pra cá, tia Graça. Então a gente vira primo. Aí minha mãe virou pro meu primo e falou assim, Tiago, pega pra mim um remedinho pra dor de cabeça, que eu tô com dor de cabeça. Acho que foi Tiago, não lembro, né, se foi o Tiago ou o Márcio. Aí ele falou assim, por que, tia Graça? Não, tô com um pouquinho de dor de cabeça. Peraí, ele já sabia que minha mãe tinha pressão alta. Aí foi tirar a pressão da minha mãe. Aí tava 27/14. A normal é 12/8. Aí, não, vamos correr pro hospital, vamos. Aí naquela de pega pro hospital, minhas irmãs falaram, vamos pro hospital, minha mãe. Vamos, mãe, que a senhora vai lá falar pra mais alguém, canta, fala de Jesus e volta. Ela falou assim, não, dessa vez não. Meu Deus. Aí, para, mãe, com isso, não, eu quero ficar aqui. Dessa vez, não. Aí foi todo mundo pro quarto, ela ficou deitada, começaram a louvar em volta, e ela louvando, deram um chá pra ela, a pressão foi baixando, papapá. De repente, ela sentou, olhou pra todo mundo, deu um sorriso, pá. Meu Deus. Aí nisso, naquela correria de pega, bota no carro, corre pro hospital, que não sei o quê, o meu primo começou a orar, e minhas irmãs orando. Senhor, traz ela de volta, traz ela de volta. A gente estava todo naquele processo, né? Meu pai foi embora, minha mãe, e meus irmãos casados, filho pequeno, o Lucas tinha 1 aninho e pouco, né? Aí meu primo orando, dirigindo, servo de Deus, aí Deus fala pra ele assim, ele fala, traz ela de volta. Aí ele fala, eu venho buscar minha filha. Agora ela não voltará, ela é minha. Mais ou menos assim. E foi tão lindo, né? O jeito que foi, tipo assim, Deus honrou a ponto dela estar ali com a família dela. Com a família e assim, louvando. E minha mãe era a coisa mais engraçada, que minha mãe brincava quando a gente era adolescente, que ela dizia, me abrace e me beije enquanto eu tô viva. Eu ia falar sobre isso, dar flores em vida. Sim, ela dizia, me abraça e beija, porque se vocês no meu enterro fizerem escândalo, porque não me deram amor, eu levanto e meto a mão em vocês. Ela brincava assim. E ainda dizia assim, quando eu morrer, não bota flor vagabunda. Que eu vou espirrar. Que eu vou espirrar. Então, assim, nós tínhamos lembranças muito boas. Sim. E ela sabia que Deus iria levar ela. Então, quando estava nos últimos dias, ela ligou para as irmãs, ligou para os sobrinhos, ligou para todo mundo, meio que uma despedida. E Deus foi falando com cada um o que ia acontecer. Sim. E quando o meu cunhado ligou, eu já morava aqui em Florianópolis, quando o meu cunhado ligou e pediu para falar com o Marcelo, eu falei, aconteceu alguma coisa. Alguém morreu. Mas jamais pensei que tinha sido minha mãe, porque como aconteceu tudo isso na família, meus irmãos estavam meio, sabe, conturbados. Eu falei, Paulinho deve ter feito alguma coisa, ou Sandro, não sei. E quando meu cunhado começou a falar, e a nossa sogra, só que dessa vez ela não voltou, que eu vi o Marcelo nervoso, que minha mãe era assim, minha mãe e Marcelo era muito engraçado. Os dois se bicavam.
A minha mãe ligava quando a gente ia pro Rio, perguntava o que ele queria comer. Eu falava, mãe... É nesse nível. Mãe, a filha sou eu. Eu sei como é isso. Isso aí é meu pai com o pastor Diego. Aí chegava, tava lá a cama arrumadinha pra ele, o ar ligado, a comida. E agarrava, e beijava, e fazia assim, lá, para aí. Quando ele começou a se tremer, eu só falei pra ele assim, quem morreu? Hoje eu falo tranquila, eu não choro, porque eu entendo os planos de Deus, mas na época foi muito difícil mesmo. E porque você faz todo um projeto, uma programação para cuidar, isso, aquilo, e de repente interrompi. Aí, quando o Marcelo falou assim, não, senta, eu falei, não, eu quero ficar em pé. E, olha só, sua mãe passou mal, eu falei, foi minha mãe. Então, assim, foi um choro tão desesperador que eu uivava. E eu acordei meu filho. E a minha preocupação minha mãe sempre foi alegre e brincalhona. Não sei como ela morreu. Tem que achar uma foto dela rindo pra botar no caixão em cima. E liga pra irmão, liga pra isso, liga pra aquilo. E foi muito difícil, porque assim, a gente tava naquele processo com meu pai, de chateado, de culpa disso, culpa daquilo. Sim. Só que hoje a gente entende que tudo Mas Deus... todo o contexto era desfavorável, né, na época. Mas por que eu falo isso, sabe? Porque muita gente tá dentro da igreja e às vezes ela não sabe lidar com o luto. E tu viveu isso na pele. Sim. Tu também, eu acho que não soube lidar na época ali, né? Foi muito difícil. Eu tive uma depressão, eu perdi mais de 10 quilos em menos de 2 meses. Tem uma foto do aniversário do meu filho de 2 aninhos. Ele tava com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses mais ou menos, quando minha mãe faleceu. 1 ano e 10 meses, por aí. E eu era pele e osso. E eu sempre fui muito brincalhona, estava na faculdade. Era uma mulher de Deus que ela falou, olha, Deus vai te dar 2 presentes. E ela falou, você tá grávida. Quando eu tava grávida, na época você tá grávida. Ela assim, ela me ligava e falava, o que tá acontecendo, minha filha? O Espírito Santo me falou que você não tá bem. Uau. Então não tinha como, minha mãe não tinha nada. Então, eu fiquei muito mal. E aquilo, eu comecei a afetar as pessoas, tanto na faculdade, na minha família. Eu coloquei meu filho na escola porque eu não tinha como cuidar dele. Meu marido até brincou, porque como ela faleceu, eu peguei algumas roupas que ela tinha comprado novinha e falei, vou levar de lembrança. Então, era como se eu estivesse me vestindo dela. E tinha o áudio dela na secretária eletrônica, porque ela faleceu 2 dias depois do meu aniversário. Então, ela dando os parabéns, e que não sei o quê, dá um cascudo no Marcelo, que não sei o quê. Brincando. Então, eu ficava ouvindo aquilo todos os dias. Então, chegou um momento que eu vi as pessoas perguntando o que estava acontecendo, por que você tá assim, você não é assim, eu não queria fazer mais nada. Não tem vontade. Porque você fala assim... Perdeu a graça. Pra quê? E eu me vi morrendo. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar assim. Porque o Senhor não me criou para isso. Quanto tempo tu ficou nesse processo? Foram de 3 a 6 meses. De ficar ali remoendo. E quando eu vi que eu estava sangrando em cima de outras pessoas, e isso estava afetando o meu testemunho até na própria faculdade, eu falei, Senhor, eu não posso ficar assim. Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra. Senhor, me muda. Senhor, o que está acontecendo? Por quê? O que aconteceu? E eu sonhei, como a gente está assim, ó, com a minha mãe, e a minha mãe conversando comigo e contando tudo o que aconteceu, nananana. E no final ela dizia assim, e eu não te dou o direito de ficar como você está. Uau. Eu passei por tudo e não fiquei assim. Porque ela passou por muita coisa. E não fiquei assim. O que eu te ensinei? Tá sofrendo? Louve. Tá chorando? Louve. Que eu até falei que a Cassiane plagiou, eu brinco. Isso há 20 anos atrás. Louve. Que a minha mãe dizia, nem que você exploda no final como a cigarra. Tem aquela lenda que ela explode. Sim. Mas pega a mão do anjo de um lado, pega do outro e louve.
Aí, a partir daquele dia, toda vez que eu ia ouvir a secretária, eu não ouvia. Eu ligava um louvor. E chorava tudo que tinha que chorar. Porque é importante viver o luto. Sim. Né? É importante, até falo assim, porque tem gente que também reprime. Aí vai para outro extremo, que daí daqui a pouco também isso vai estourar em algum momento. Sim. Então era preciso você viver o luto, mas também deixar ir. Entender que ela era uma mulher de Deus, né? E eu falo isso porque, tipo, tenho no meu tete-a-tete com meu pai, que eu conto, e eu acho que no meu, se eu não me engano, 2 perdas que eu tive bem perto do meu aniversário, e eu também tive meu processo do luto da minha avó, que é a minha... Mãezona, né? Os meus primos que me perdoem, mas eu era a neta favorita. Eu era a preferida. A gente sabe quando é. Então, se você tá ouvindo, problema teu. Eu era a neta favorita. Ela me dava nesse calzinho escondidinho. Ai, delícia. E pros outros primos, ela dizia que não tinha. Era café com leite. Nescau de vó é uma delícia, né? Meu Deus, e era escondidinho, era melhor ainda. E aí, ela morreu no dia do meu aniversário. Então, pra mim, também foi um processo muito difícil, doloroso pra entender. Mas foi tão interessante que quando eu saí daqui pra lá, porque a gente almoçava todo domingo na casa da avó. Todo domingo na casa da avó, não tinha jeito. E aí, quando eu soube que foi bem no meu aniversário, eu tava longe dela, tava aqui, ela morava no Monte Castelo. Quando eu cheguei lá, eu tava muito devastada. Só que daí, no próprio dia do meu aniversário, assim, o Senhor mandou eu ir lá pra fora. Eu tava lá no velório, tô chorando, sofrendo muito. Ele disse, vai lá fora. E eu fui lá fora. E a hora que eu olhei pro céu, um pôr do sol tão lindo. Então, eu tenho foto desse pôr do sol. E eu chorava e disse assim, obrigada, Senhor. Hoje é meu dia. E eu entendi como se fosse um presente de Deus. Ela te amava tanto, você amava tanto. E eu recolhi ela. E ela queria estar comigo. E ela também era uma evangelista nata. E você falou da sua mãe que estava no hospital. É um cuidado, falando, né? É um cuidado de Deus. E aí eu entendi. Só que o meu processo foi rápido, porque eu já tinha passado por outras perdas, né? Mas, tipo assim, aquele momento que eu olhei o céu daquele jeito, eu me conecto tanto com a natureza, eu entendi o sinal de Deus comigo. E ainda no final, e a minha família, assim, é tudo italiano. Daqueles que choram mesmo, que demonstram mesmo. Bastante gesto. Desse jeito. E no final, tipo assim, a gente acabou comendo uma pizza junto todo mundo, porque um dos meus tios, que também pastor da Igreja Batista, não sei se tu conhece ou não, pastor Jeremias, Torquato, lá de Biguaçu. O sobrenome Batista não me é estranho. Independente. Muita gente conhece ele que eu acabo... Capaz de eu conhecer, tá? Porque... Jereca, tem uns que chamam ele de Jereca, ele é a Lourdinha, enfim. E aí ele parou e tudo disse assim, gente, nós não perdemos a nossa mãe, ela está com o Senhor e era a coisa que ela mais almejava. Mas a gente não pode também deixar que essa tristeza afete o novo ciclo que está começando na vida da Priscila. Sim. E ele como tio, e eu vi a sabedoria na vida dele. Cara, ninguém quer comemorar, óbvio. Claro. Não é momento de comemoração. Sim, é porque cada um tem uma forma de reação. Sim. Mas naquele momento que ele falou isso, todos demos a mão, pedimos uma pizza, oramos pela minha vida, agradecemos pelo tempo que tivemos com a minha avó e comemos a pizza. E eu nunca imaginei que a gente pudesse acontecer isso, porque quando a gente perdeu o nosso vô, o vô da família, foi totalmente diferente, foi devastador. Aí olha foi nessa pegada de ninguém entender. Mas da minha avó foi calma. Olha só. Foi sereno, do jeito que ela era, sabe? Sim. Então foi tão Deus lindo, prepara os ambientes, prepara a questão. Então, tipo assim, mas que legal saber que mesmo a gente estando na frente de um trabalho, mesmo, a gente também tem nossos processos. Não tá imune a dor, gente. Nós somos humanos, nós somos Mulher Maravilha, né? Não existe a capa. A gente tá totalmente debaixo do Senhor. As pessoas pensam que a partir do momento que você é líder ou pastora... Tem uma cúpula, você tá ali... Uma redoma. Você vive flutuando, só bênção, só vitória. Não então, tem. Sabe por que eu quis falar sobre esse testemunho? Porque, igual a gente fez um Reels, você vai lá no meu Instagram, vai ver o Reels legal pra caramba. Você vê a gente rindo, não sabe as dores que a gente passa, não sabe o processo que a gente enfrentou. Não, e quantas vezes, né? Nós como pastores pegamos a nossa dor, guardamos no bolso para cuidar da sua. É isso mesmo. Então, as pessoas não entendem isso. E você não pode medir a sua dor pela do outro. Você não pode julgar. Ou dizer, minha dor é maior que a tua. Ou porque... Ai, ela pastora. Na época não era pastora, mas mesmo assim, ai, cristã... O senhor estava te mudando. Ai, uma cristã fazer isso. No enterro da minha mãe, no velório, a gente brincava, porque minha mãe sempre foi muito geladinha. Então ela tava gelada. Né? Agora a gente pode rir, mas... Aí, né, na época, e a gente assim, arrumando as coisas pra mãe, ó, não é flor vagabunda não, hein. Aí meus irmãos chegavam e tal, a gente já olhava assim, não faz escândalo não.
No mesmo dia que a minha mãe faleceu, Sim. faleceu a mãe da Bruna Carla, cantora. Olha só. Estava do outro lado. E o que acontece? Meu irmão é produtor musical. Então, era aquela coisa assim, uns iam no velório da Irmã Graça e outros da Bruna Carla. Porque minha mãe também era muito conhecida. Sim. Se você acha que eu sou vereadora, minha mãe é presidente. Ah, então você pegou esse legado. Minha Já mãe entendi. era presidente. Já entendemos de onde veio. O velório acabou, a gente estava indo embora, estava chegando o ônibus pro enterro. Então, assim, e Deus teve o mesmo cuidado disso, da gente estar ali com a família. A gente cantou os louvores que ela louvava ali com ela. E na hora que a gente estava indo, que eu falei, Senhor, a pior parte vai ser na hora que descer, que ali acabou. E nesse meu pensamento, Deus foi tão bom que na hora o nosso pastor pediu para parar e falou, Senhor, que a tua paz venha agora sobre nós. Sabe que você está no cemitério e isso marcou? Você está assim, e de repente você sente aquela brisa, aquela coisa assim, e aquela paz, aquele sossego, que eu pensei, falei, vai ser desesperador na hora que descer ali, porque você como a mais velha, a mais experiente, você meio que tem que estar contornando. E foi assim, tranquilo. Por mais que seja doloroso, difícil. Lógico. Então, assim, não entendam. Isenta, né? A pastora Thalita Pereira que fala, né? Quando ela perdeu a filha, as pessoas... Gente, não julgue. Não julgue. Só a pessoa sabe a dor que está sentindo. Ame. Isso. Ame. Abrace. Não fica assim, não. Que Deus é esse que você... Não. Deixa a pessoa viver o processo Deixa ela viver, porque assim, ó, Deus está trabalhando e está tratando. Quando eu pedi, Senhor, eu não posso mais ficar assim, porque eu quis. Eu me vi sangrando nas pessoas e machucando. Sim. Eu falei, não posso ser assim. Eu não fui criada para isso. E se minha mãe tivesse aqui, que eu lembrava, minha mãe ia me dar uma surra. Que ela brincava com a gente, pode estar casada. Aprontou, que a gente era tudo... eu sou a mais baixinha lá em casa. Se tiver maior do que eu, vai sentar para apanhar. Pode estar casado com filho. Então, a gente tem que ter essa consciência. Cada um tem a sua forma de lidar. O nosso papel é amar, cuidar e estar ali, ó, de braços abertos. Conta com o meu abraço. Porque para chorar, os que choram é fácil. Agora, se alegrar com a vitória, com a alegria da outra, são poucos. Pouquíssimo celebram. E como o Flowers, inclusive, teve uma ministração sobre isso, né, da Viviane Martinello, sobre celebrar. Sério? E, gente, eu amo notícia boa, porque ver quando a pessoa tá grávida. Aí às vezes a pessoa, tá, mas tu nem teve filho ainda. Tá, e daí? Agora é ela que tá e eu vou ser feliz com ela sobre isso. A hora que chegar a minha vez, eu fico feliz por mim. Sim, né? E às vezes fala assim, você nem conhece. Gente, eu fico feliz. Muito. Eu vejo ali, por exemplo, eu vejo o story da Priya, eu fico cansada. Só em assistir. E olha que eu não posto tudo, tá? Não dá tempo. Eu imagino. Mas eu falo assim, eu fico tão feliz. E eu oro, eu abençoo. Amém. Eu tenho várias pastoras que a gente tem contato pelo Instagram. De estar orando, de estar abençoando. Gente, que delícia é isso, tão né? bom. Você a vida fica leve, né? Sim, não, e você saber assim, ó. Cara, ela tá... Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu propósito e Deus usa cada um de um jeito. E pastor, eu acho tão engraçado, né? Porque às vezes eu vejo assim, o mundo, né? E isso acontece na igreja também, mas eu vou colocar no mundo porque isso é a visão do mundo, não de Deus, né? Que é um querendo passar a perna no outro para poder crescer, para poder evoluir. E eu digo assim, gente, cada um tem seu propósito. Ninguém tira o brilho de ninguém. Deus fez a gente único. Então o propósito dela não ofusca o meu e o meu não ofusca o dela. Cada um tem o seu e tem público pra caramba pra isso. E se a gente pode uma abençoar a outra. E a gente pode cooperar. Eu acho que assim, a igreja ela é chamada para cooperar. Sim. Né? E que legal, porque assim, você falou assim que teve vários trabalhos que eram diversas igrejas juntas. Eu sonho com isso. Porque no céu não vai ter placa. Não vai ter. Não vai ter placa. Então tem que me dar bem com a Assembleia, tem que me dar bem com a Batista, tem que me dar bem com o Deus e Amor. Eu tenho que me dar bem porque vai ser a família. Sim. É reino. É reino. Então, isso é reino. As pessoas me perguntam assim, você é batista? E eu falo, não, eu estou batista. Amém. Eu sou cristã. Amém. E a gente tem que carregar isso, porque como você falou, lá no céu não vai ter placa. É isso mesmo. E só para deixar aqui marcado para vocês, eu falei ali que meu pai errou, saiu. Depois de um tempo, meu pai juntou os filhos, pediu perdão. Fez o caminho de volta, olha que lindo. Então, tá na igreja, tá bem, eu falo com ele direto, eu brinco com ele.
Então, estamos bem. Glória a Deus. E é isso que é importante. Quando eu falei ali, eu não consigo perdoar, foi nessa parte. Porque eu era muito grudada com meu pai. Eu aprendi a ser correta, a ser justa. Por causa dele. Então, e por causa da minha mãe. Mas você, quando tem um passo errado, aquilo... É como o Marcelo falou, você fica pausada ali. Eu falei assim, eu não quero estar pausada aqui. Eu quero lembrar de tudo que meu pai fez por mim. As coisas boas, né? Sim. Não parar nas coisas só Não, ruins. então assim... Porque toda família vai ter isso. Vamos. No meu testemunho, eu tava com muito medo de contar na época, porque eu disse assim, meu Deus, a minha mãe vai assistir, meu pai vai assistir. Mas, gente, eles erraram. Teve erro aí de todo mundo. E aí eu disse assim, gente, eu tô enfatizando. É a minha história e foi isso que aconteceu. Hoje não está mais. Sim. E o legal é isso. O testemunho é justamente esse. O testemunho é quando a coisa já alinhou, né? Não ficou no erro, não ficou, teve o caminho de volta. Então, por mais que você tá vendo, se você errou, faça o caminho de volta. Se você não errou e tá vítima, perdoe e se liberte. Eu acho que esse é o contexto da situação. Sim, isso é pra você entender que a gente também tem problema, a gente passa por lutas. Às vezes vocês nos olham e falam assim, ai, eles são tão alegres. Vocês vão ver lá a abertura, a gente lá, né? Só que assim, ó, é porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso, é aqui, ó. Amém. É vida na palavra de intimidade com o Pai. Amém. E eu quero ler agora o texto que você trouxe para nós de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você quer abrir aí? Abre aí com a gente. 2 Timóteo 1, versículo 7, que diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por que esse texto, pastora? Para a gente poder finalizar. Que eu me lembro lá da minha timidez. E eu costumo falar para as mulheres, ai, eu tô com medo, eu não sei. Vai com medo. Ai, eu não... Vai. Amém. Vai. E o amor, o poder e a moderação é dele. Amém. Nós só somos o canal. Então, se deixe usar pelo Senhor. Aleluia. Que todo espírito de covardia, de medo, de ai, será? O que vão pensar? Pense assim, ó. Esse é meu pensamento. O que Deus acha de mim? O que Deus está esperando de mim? Ele me criou para qual propósito? Pense assim e declare isso. Porque Deus não me tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação nele, para vencer o ceboso e não ser paralisada jamais. Amém! Eu ia falar do ceboso. Essa é tua marca, eu acho tão engraçado, tão engraçado. E agora, antes da gente finalizar, me diz a história dessas pulseirinhas. Gente, a gente ganhou. Depois dela pregar lá na Imagem que Espalha, todas as mulheres receberam uma pulseirinha. Só que eu descobri que era ela que fazia. Me conta isso aí. O que acontece? Isso Deus me deu há 3 anos atrás. No final de semana, antes de parar tudo para a pandemia. No sábado, no Encontro das Mulheres, ali no Ministério Mulher Sábia, eu ia ministrar sobre a sábia, ali a passagem, né? Provérbios 14:1. E naquela, Senhor, como é que eu posso estar trabalhando com as mulheres? Porque as nossas feridas, as coisas que nos machucam, traumas, abusos, muitas mulheres carregam isso para a vida. E se você entrega para Deus, e eu falava assim, eu como? E conversando com meu esposo, a gente teve a ideia do balão. E eu falei, do balão, a gente vai entregar. Mas e aí, Senhor? Eu tenho que ter alguma coisa... Gente, isso aqui nem amuleto, não traz sorte, não faz nada, sim, tá? Sim, é só para lembrar. Aí Deus me deu a história da pérola. Porque a ostra, ela tá ali quietinha. Mas quando vem uma pedra para ferir, ou um fungo, alguma coisa, ela começa a criar camadas para se proteger. E essas camadas e camadas se transformam em pérola. E a história é, quando você recebe a luta, a provação, a tristeza, a dor, o luto, que alguém te machucou, vai botando uma camada de amor, de perdão, de misericórdia, domínio próprio. Vem em mim. Vai botando uma camada. Porque no Senhor, você é uma joia. Amém. Então, a pérola é isso. E eu faço as pulseiras porque conforme eu vou fazendo, eu vou orando. Amém. E eu vou orando, e vou chorando, e vou pedindo, e vou pedindo, Senhor,
isso aqui não tem valor nenhum, Pai. Mas que elas possam olhar e falar assim, eu passei e eu me transformei numa joia. Porque para o Senhor eu sou única, eu sou especial, eu sou abençoada, eu sou vitoriosa nele. Mesmo que não esteja sentindo, vai declarando. Vai declarando. Até isso ser uma verdade, até ser uma verdade. Né? E olha, eu ando com a minha, na maioria das vezes eu olho, isso aqui me lembra, eu passei. Doeu? Mas virou cicatriz. Sangrou? Mas é uma cicatriz. Que eu me lembro. tornou mais forte, né? Não, te torna mais forte e te dá propriedade para ajudar outros. Amém. Porque você passou. Então, não quer dizer, eu preciso me queimar, passar no fogo para saber que dói. Não. Mas quando você passa, você consegue entender a dor. Tem você compaixão. Tem compaixão, é verdade, tem né? compaixão. Você olha com um olhar de amor. Né? Então, assim, você entende. Então, essa é a história da pulseira. E Deus tem colocado isso, eu já ministrei em algumas igrejas, assim, os testemunhos são tremendos. Então, não é a pastora Carla, é o que Deus fez na pastora Carla. E agora vai fazer através dela. Então, assim, primeiro ele começa em nós, para depois através de nós. Amém. Então, se deixe encher dele. Eu acho que isso aí é uma finalização incrível. Amém. E eu tô sentindo no coração algo diferente. Você topa? Minha filha, tô aqui. Minha filha, pra ferrar o ceboso. Amém. Eu queria que a pessoa que tá lá assistindo esse vídeo fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e você pudesse orar por cada espectador que tá ouvindo, que ele tenha esse Espírito de Deus dentro dele. Amém. Né? Que ele comece a tomar posse desse versículo, porque eu acho tão poderoso quando a gente ora pela palavra. É maravilhoso. Né? Quando a gente aprende a orar a palavra de Deus, a gente tem propriedade daquilo que ele já liberou sobre nós. Amém. Então, que essa pessoa que tá lá, ela possa sentir esse agir, que a gente tá sentindo aqui, porque esse episódio foi tão gostoso, que eu não queria que ele acabasse. Eu quero te dizer isso, foi tão gostoso, tua presença aqui é muito gostosa. Seu esposo, obrigada pela presença de vocês. Mas antes da gente finalizar, que você pudesse orar por essa pessoa que tá lá. Eu senti isso, amém? Sim, amém. Mas eu quero te agradecer pela tua generosidade. Amém. E Deus continue te abençoando e te usando. Eu vejo você como uma mulher que tem mudado gerações, mudado vida. Eu sei o trabalho que dá cuidar de jovens, cuidar de adolescentes. Eu sei como o levante de Satanás mas ele é contigo. Amém. E ele tem usado você e o seu esposo poderosamente e vai continuar usando. E vocês vão ver isso, como a gente vê, e é muito gostoso quando a gente encontra como o Lucas Carminati, pastora Gabi e tantos outros. O que Deus fez, a sementinha que foi plantada lá, o legado, e depois muitos frutos a gente não vai ver, mas isso a gente lança semente. Nosso papel é semear. Quem vai molhar, quem vai fazer crescer planta, Deus. Outro rega, outro colhe. Mas que Deus continue usando vocês poderosamente. E obrigada pela tua amizade, pelo teu carinho. Vocês verem, olha, foi difícil. Ele tentou de tudo, mas não consegue. Não, a gente não. E isso que ninguém viu, eu chegando de gincana aqui do colônia de férias do clube, toda descabelada, Luísa com coisa verde na cara. Olha, os bastidores ninguém vocês sabe o trânsito, mas a gente tá aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Então que você possa agora fechar seus olhos aí onde você tá, coloca a mão no seu coração, entendendo essa palavra, entendendo esse episódio, entendendo que independente da marca que você esteja passando, o Senhor é contigo em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te pedir agora, Paizinho, visita cada pessoa que está ouvindo, Senhor, que está vendo esse podcast. Sim, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tua presença aqui é real, Pai. Aleluia. E obrigada por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e através das nossas vidas. Te pedimos agora por cada vida, Senhor, por cada pessoa, Senhor, cada dor, pelo luto, pelo sofrimento. Espírito Santo, coloca paz, coloca amor, porque como a tua palavra diz, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Nós não somos daquelas que retrocedem, nós somos daquelas, Senhor, que estão movidas pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua moderação, Pai. Espírito Santo, visita cada lar, que cada ferida, Senhor, seja transformada em cicatriz. E que elas saibam, Senhor, cada mulher, cada homem, cada um que está aí ouvindo e vendo, Pai, que são amados, que são únicos e que o Senhor tem um chamado para cada um. Basta apenas
eles se colocarem à disposição. Basta apenas eles perdoarem, eles terem intimidade, que eles possam ter, Senhor, a identidade deles definidas no Senhor, que eles possam ser de verdade, na verdade que é a tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir, Pai, de ser chamadas filhas, Pai, e que cada um tenha esse privilégio, mesmo aqueles que ainda não te aceitaram, Pai, que eles possam, Senhor, ser tocados e possam buscar esse Pai amoroso, esse Pai que cuida, que livra, que todo dia, Senhor, as misericórdias dele e o amor se renovam. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de te servir e de sermos chamadas filhas. E visita cada lar com o teu Espírito Santo. Traz cura, transformação, libertação e salvação, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. E agora, fica aí com o vídeo do Pinto. O nascimento. O nascimento ali do Pintinho. O parto ali, vou botar aí pra vocês. Vai ser legal. Fica aí, então. Obrigada por ter ficado até o final com a gente e até quarta-feira que vem no próximo Tete a Tete. Vai pra lá. Coisa impressionante. Não, a cabeça dele tá aqui, ó. O biquinho dele ali, ó. Devagar, Tá todo torto. Mata o bicho. Acho que dá com carinho. Deixa ele devagarzinho. Tira essa tampinha. Ó, nasceu mais um lá, ó. Já é o 5º pintinho. Tá lá. Tava gelado, tinha caído do ninho. Não sei se a galinha atacou ele. Tava no chão gelado. Aí eu e Marcelo esquentamos ele aqui. Secador, e agora tá ali, debaixo da luz, ó. Aí tá o irmão lá cuidando dele lá, ó. Olha que pititinho. Deixa eu tentar filmar pertinho, peraí. Olha. É o outro curioso, ó. Ai. Agora são 5 pintinhos. Tá crescendo.